Mais um domingo de reflexão e hoje eu estou com outra convidada porque dezembro é sobre isso, né? Vamos ter convidadas aqui, mulheres lindas com histórias maravilhosas que vocês já ouviram esse ano e a gente vai reviver algumas coisas aqui. Letícia está comigo, essa mulher de Deus, né? Uma amiga querida e eu tenho certeza que você vai ser extremamente abençoado. Não deixe de curtir, de seguir, de comentar, né? De ativar o sininho, essa coisa toda do YouTube e vamos refletir. Gente, hoje eu tenho o prazer de ter aqui Letícia. Quando Letícia esteve aqui, né, abre-se parêntese, a gente já tinha assim, uma intimidade muito boa, mas esse ano foi um roller coaster, né? Literalmente uma montanha russa e a gente viveu juntinha e foi bênção, não Verdade. foi, Bênção, Letícia? bênção de Deus. Letícia, essa mulher de Deus, a gente vai dar uma palavra abençoada para você hoje. E o nosso tema é o mesmo tema da outra vez. A gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais, que é não fuja da crise. Sim. Então imagine que a nossa crise foram várias crises, mas assim, muito tempo de crescimento, de forja, para lembrar do filme A Sim. Forja. Mas foi um tempo muito precioso. Sim. E a gente já está começando a ver as vitórias do Senhor aí, porque é sobre Amém, isso. Jesus. Estamos num processo de crescimento para nos tornar quem Deus nos chamou para ser. E aí, Leti, eu queria perguntar o seguinte, baseado aqui em todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Sim. Que é clássico, mas assim é tão profundo, verdadeiro e é o que a gente vive, porque a gente que crê em Deus, a gente precisa entender que tudo que acontece com a vida da gente, e eu acho que até falar assim, principalmente as coisas difíceis, é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. Baseado nisso, como você enxerga, Leti, essa relação de crise e propósito de Deus? Ela é boa nisso, gente. Ela sabe falar disso. O apóstolo Paulo, ele foi muito realista, né? Até porque ele pode e tem firmeza em declarar esse versículo porque ele passou por esse processo. Sim. Então, a crise, ele nos forja. Uhum. Né? E quando ele fala todas as coisas cooperam, ou seja, desde o processo da porta fechada, desde um processo de uma separação, né? Então, tudo que acontece conosco, ainda que seja ruim, vai servir para chegarmos ao propósito que o Senhor já estabeleceu. Sim. Então, se a gente entender que todos os nossos processos é nos forjando, nos capacitando para o nosso crescimento espiritual, né? E também até financeiro. Sim. E é essa certeza que Paulo está dando, né? Tudo coopera, ou seja, independente, se estamos em Cristo, tudo coopera para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Gente, aí eu tô lembrando aqui que quando Leti esteve aqui, a gente falou um pouquinho, né? Ela teve um processo de separação difícil. Sim. E aí, Leti, logo depois você começou a fazer. Ela começou a fazer, gente. Quem não assistiu pode seguir Leti. Não sei. Sim. Coloca aqui, Larissa. Roupa de Letícia. Mas ela começou a fazer uma série. Qual era o tema mesmo? Me lembra aí. Falando da sua história. Sim, o meu testemunho. Pois é. E aí, olha só, é um lugar de muita vulnerabilidade, né? Sim. Letícia abriu muito assim as dores, as perdas, os processos, que é o que a gente vive na vida real. Às vezes o Instagram só mostra beleza, Sim. a gente tudo bonito, tudo feliz. Às vezes nem é assim que está acontecendo. Mas foi um momento que eu achei assim bem interessante, de muita vulnerabilidade. E quantas, eu diria até mais mulheres do que homens, mas homens também eu vi, inclusive nas lives. Sim. Foram abençoadas, porque é sobre isso, né? A gente, às vezes, Deus usa aquilo que pra gente é difícil, que a gente vence para abençoar outra pessoa. E aí, me conta um pouquinho dessa experiência. Na verdade, esse processo eu quis, foi, assim, o Senhor me convidou para naquele exato momento começar a passar. Isso através do Instagram, né? Abrir esse meu testemunho, mas que de qualquer forma ajudou muitas mulheres e ajuda. Nossa. Porque às vezes a pessoa está pensando que só ela está passando por aquele problema de abandono, de traição, e você, quando você se expõe, você vai falar o processo que você passou, mas também eu queria relatar, e estou relatando, o que Deus está fazendo diante desse meu processo. Sim. Então, assim, fui abandonada, fui largada, mas nesse período Deus me forjou em uma nova mulher, uma mulher mais forte, amadurecida, né? E Deus tem derramado muitas coisas sobre a minha vida, mas nesse processo, né, se não fosse por ele, eu continuaria no mesmo lugar. Ainda a água ainda estava aqui, né? Um medo de se afogar, né? Porque é isso, né? Não faz parte. Se aprofundar, é um pouco contrário ao que a gente vive
A gente quer fugir da profundidade. Sim. E o que Deus nos chama é para ir para a profundidade. Isso é desafiador também. Sim. Esse lugar é desafiador, porque a gente acha lindo, né? Lá o versículo fala, porque a água estava aqui no tornozelo e veio para o joelho, mas se a gente for pensar, é um processo que dificulta a sua caminhada, te deixa num lugar de dependência, e você vai ali, meu Deus, será que eu vou sufocar? Como é que é? Mas quando você mergulha, você vive o sobrenatural de Deus. Faz parte. O processo faz parte para a gente viver o propósito do Senhor, né? Amém. E Ele nos coloca no centro da vontade dEle, no processo. Tá vendo, gente? É normal, tá? É normal, você vai vencer em nome de Jesus. Mas, assim, uma outra pergunta aqui é: qual a importância de não abandonar o chamado em momentos difíceis? Porque nesse processo, Letícia encontrou o chamado dela. Sim. E claro que não ficou bonitinho assim, né? As coisas foram se apertando mais, alguns momentos mais tranquilos, outros... Mas, assim, o que eu percebo, né, desde que eu conheci Letícia, é que cada vez ela tá mais embrenhada, vamos dizer assim, no chamado, né, no processo, porque ela entendeu qual era o chamado dela. E aí, Letícia? Eu costumo dizer que o escolhido não tem escolha. Uau, né? Então, quando você é escolhido pelo Senhor, você pode até tentar fugir, né, igual como Jonas fez, né? Sim, comprou sua passagem, desceu o navio, mas Deus, ele permite uma circunstância para que você volte para o lugar do propósito. Então, por muitas vezes eu não entendia porque eu estava passando por tantos processos, principalmente na minha vida sentimental. Sim. Mas hoje eu percebo que Deus me capacitou para ajudar, né? Então, assim, aquilo que te feriu, aquilo que te machucou, né, os processos que você passa, é para ajudar outras pessoas lá na frente. Sim. Então, eu não consegui fugir porque justamente eu fui escolhida. Então, até tentei, mas não consegui. Você tentou, foi? Essa eu não sabia. Tentei. Eu acho que todo mundo tenta. E às difícil. vezes, quando a gente não... de uma forma tão explícita assim, não quero mais Jesus, não quero mais isso, porque às vezes a gente não faz isso. Mas a gente paralisa no processo. Isso também é uma escolha de não estar no centro, né, da vontade de Deus e não avançar. Ou seja, você vai ficar paralisado, vai ter que ceder, porque é sobre isso. Bem assim. Para continuar a caminhada e chegar nos lugares altos que o Senhor tem para você. É porque quando a gente está no centro, a gente está nesse lugar alto com o Senhor, né? Sim. Enfim, a crise é um tempo de lapidação, né? Total, gente? escola. O que é lapidar aí? Fala aí, Letícia, pra gente. Porque eu sei que as pessoas sabem, mas assim, não é um processo gostosinho, né? É verdade. Eu costumo dizer que o ouro, ele tem que ser provado no fogo, né? A própria Bíblia diz isso. Então, assim, Deus pega a gente e literalmente coloca em uma escola. Ele lança o seu projeto em nós, né? Então, a refinação é você esquecer os seus gostos, o seu querer, muitas vezes as suas vontades. Mudar de forma, né? Ser moldado, o vaso na mão do oleiro. A gente está sendo moldado literalmente para ficar da forma que ele quer, não do jeito que a gente quer. Então, esse refinamento é isso. Por isso que traz dor, lágrimas, né? Nós não entendemos. Um fogo, assim, em altas temperaturas. Isso aí. É muita lágrima. Muita lágrima. Pensa aí num balde, não. É mais que um balde de lágrimas. Muita lágrima. Mas vale a pena. Depois do processo, você entende que vale a pena. É muito isso mesmo. E quando a gente vê pedras preciosas passam por processo de lapidação, a pérola, né, passa por todo aquele processo dela ali dentro da concha, no escuro, enfim, é areia ferindo, enfim. Aí a gente vê também no casulo, né, a largata virando borboleta, e aí a gente percebe que tudo com Deus tem a ver com transformação. Sempre. E você se transforma em algo que originalmente você não era. A essência era, porque ele te criou com uma essência, mas se você for olhar uma pedra que virou um diamante, era uma pedra sem cor, sem beleza, sem nada, né? Às vezes tá ali, você perdeu o dinheirão. Mas assim, vira uma pedra linda e de muito valor. E é isso que Deus faz com a gente. Então, por isso que é doloroso, mas é grandioso, né? Quem a gente se torna. E aí, Leti, você que é boa nisso também, vamos lá. Como é que você conecta esse processo, né, de lapidação
pelo qual Davi passou antes de se tornar rei. Porque se a gente for Sim. falar de processo de lapidação, a gente falou de ouro, de pérola, de diamante, mas aí se a gente for falar de pessoas, quantos exemplos na Bíblia, né? Vamos falar de Sim. Davi um pouquinho. Davi, ele é um excelente exemplo, porque na verdade ele já estava sendo preparado atrás das malhadas. Sim. Nem ele sabia do projeto principal que Deus tinha com ele, né? O processo dele já começa com a família, né? Já começa com seus irmãos não acreditando na sua chamada, ainda que ele não sabia ter. Sim. Mas Davi, ele vai vivenciar tudo aquilo, ele vai cuidar das ovelhas malhadas do seu pai, e eu creio que Deus viu isso, esse serviço, enquanto ele estava atrás das malhadas, cuidando, o Senhor estava vendo a excelência dele em servir o seu pai, né? E eu acredito que isso foi uma das características assim, para a né? sua chamada, né? Porque no meio de tantos irmãos Davi, porque ele fazia o que os irmãos não faziam, isso é fato. Perfeito. E ele estava sendo preparado, né? Ele mesmo vai dizer que ele matava o leão e o urso. Então Deus preparou ele atrás das malhadas, ele cuidava das ovelhas do pai, mata o leão prepara ele para o urso e o urso preparou ele para o gigante. Então Davi, ele cumpriu todas as etapas do processo, né? Foi ungido, mas não assumiu o trono, levou anos, né? Alguns vão dizer que são 13 anos, outros vão dizer que foram 16, para assumir o reinado. Mas valeu a pena, porque ele entendia, ele já estava sendo preparado lá atrás pelo Senhor. E uma observação que você fez aí, bem delicada, mas eu vou trazer aqui, é que a família dele não reconheceu quem ele era. Ele foi o último, e eu vou te falar, quando chegou ali no penúltimo a ser chamado, até o pai falou, acho que eu não tenho mais ninguém, não. Sim, sim. E aí, né, não tem mais ninguém. Sim. Ah, tem, Davi, tá lá longe. Porque o profeta Samuel, ele foi olhando pela aparência. Exatamente. E Deus não vê a aparência, né? Quantas vezes as pessoas nos julgam pela aparência. Sim. Mas Deus está vendo ali o nosso exercício e o nosso coração, né? E que escolha gloriosa, né? Mas porque num momento como esse, o que seria? Ah, eu tô com uma pessoa aqui, ele quer ver meus filhos, chama logo todo mundo. Sim. E Davi, gente, foi simplesmente assim, esquecido. E quantas vezes a gente se sente assim, né? Eu acho que esse tempo que a gente vive é um tempo de esquecimento. Sim. É um tempo de rejeição, é um tempo de abandono, é um tempo de humilhação. Eu assim, não vejo uma pessoa que não está passando por uma dessas coisas na atualidade. Ou um tempo de rejeição, ou um tempo de humilhação, ou um tempo de... eu digo com relação a relacionamentos, né, interpessoais, seja de família, seja de amizades, e eu entendo que isso é um cumprimento da palavra. Sim, né? Total. É por causa do pecado, o amor de muitos esfriariam. Então Total. a gente observa que as pessoas não conseguem mais se relacionar numa profundidade, a não ser que você coloque Jesus no meio. Quando você tem amigos de Deus, relacionamentos de Deus, você consegue ter Sim. essa conexão profunda. Mas fora disso, a superficialidade, a traição, a solitude, eu nem diria solitude, eu diria solidão, que é uma coisa mais doída, ela tá muito intensa. E assim, não sei se nesse processo você passou por isso, essa coisa, além, né? Sim. Além da traição que teve, mas Sim. eu digo assim, com outras pessoas, porque às vezes você é rejeitada, porque é divorciada. Total. E a gente precisa entender que o povo de Deus tem que parar um pouquinho com isso. Quero fazer essa observação. Nós estamos aqui para os feridos, para os doentes, para os machucados. A gente não está aqui para quem é são. Então eu fico imaginando que numa situação como essa, que você já estava sozinha, já tinha dificuldades. Inclusive, divisão, divide tudo, né? De dificuldades financeiras. Sim. Eu acho que em todas as áreas, porque aí você tem 2 filhos, enfim, tanta coisa. E às vezes o povo de Deus abandona, né? Sim. A pessoa numa situação como essa. Me conte aí, Leti, como Trazendo, foi isso? linkando com essa palavra de Davi, como eu falei, Deus, o leão preparou ele para o urso e o urso preparou ele para o gigante. E o gigante é o nosso tempo da exposição, né? Então, assim, quando Davi se coloca para derrubar o gigante, ele já sabia do preparo dele que ele tinha lá atrás. E isso também é com a nossa vida. Você falou do tempo do anonimato. A gente fica ali escondido. Mas no tempo da exposição, e aí agora começam a se levantar os invejosos. Nossa. Né? São as pedradas. Os Saús começam a se levantar, porque não entende. Ah, por que ela? Por que ele? E entender
que essa parte, que a exposição nos leva a um tempo de inveja, um tempo de traição, porque foi tudo isso que Davi passou. E depois que ele derrubou esse gigante, ele precisou fugir, que é um outro tempo também que a gente passa. Eita Deus! Depois da exposição, fala Deus, né? O tempo de fugir para a caverna de Adulão, porque tem gente querendo nos matar. Então, assim, a gente passa por esse processo, no meu caso, do divórcio, e depois a gente vem para uma igreja que muitas vezes coloca a gente no banco. Por quê? Porque passamos pelo processo da exposição. Sim. Né? Mas aquele que foi capacitado atrás das malhadas entende que o olhar humano não se compara com o olhar de Deus. Então, assim, eu nunca deixei de exercer aquilo que Deus me chamou por causa de um líder. Sim. Né? E graças a Deus, o Senhor foi muito bom comigo, que sempre me aliançou com líderes que entenderam o meu processo. Uau. Ninguém quer se divorciar. Né? Acontece. Ninguém quer ser traído. Acontece. Né? Então, ninguém quer ser ferido. Acontece. Acontece. Então, é você entender a sua chamada, o seu propósito e você acreditar naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas aí eu falo, né? Quando você não tem Jesus. Aí, meu amigo, é ladeira abaixo, porque assim, em quem você crê, como você se posiciona, como você se levanta, como você né? permanece, como você se levanta. E aí eu fico pensando nisso, sabe? E esse amor de muitos esfriariam. Até quem não tem Jesus, né? Na verdade, todo mundo está envolvido nesse processo, porque todos nós somos humanos, a gente não pode. Mas eu fico pensando assim, gente, é muito sofrido um processo desse. Muito. Com pessoas seria mais fácil, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. O que a pessoa faz? Apoia, afaga, abraça. Sim. Mas aí se levanta para fazer o oposto, né? E aí eu queria chamar muita atenção nisso, sabe? Não deixe de ser quem Deus te chamou para ser. E a gente sempre é chamado para o servir. E o servir é amar, apoiar, libertar, estar presente. Eu acho que isso e Deus fala, e a Bíblia fala muito, né, que a gente tem que atender o órfão e a viúva. Isso fala sobre pessoas que têm necessidade, que precisam de apoio. Então, que a gente não saia desse lugar, né? Que a gente seja um pequeno Cristo mesmo. Quando uma pessoa estiver com dificuldade, apoie, coloque sua mão. E é bom enfatizar, Dacia, que a religiosidade, quando você chega com um caso desses de divórcio para a igreja, para o líder, a primeira coisa que ele diz é: você precisa lutar, você precisa carregar a sua cruz. E isso é uma pergunta que você precisa fazer para você. Até quando eu mereço sofrer por essa situação? Porque tem casos que são irrevogáveis, que Deus não vai restaurar. E a gente precisa ter esse discernimento. Né? Até quando eu vou ficar nessa espera? Porque tem casos e casos. Sim. Mas a religião diz que a mulher tem que lutar, a mulher tem que sofrer, a mulher tem que batalhar. E a pergunta é: até quando? Né? O que é que Deus te falou? Exatamente, porque, óbvio, a gente tem que seguir a Bíblia, e a Bíblia, né, é contra o divórcio, vamos dizer assim, bem claramente, porque, né, a gente tem esse conflito na igreja, né, às vezes, de entender. Mas, como o Letícia falou, tem casos que são irrevogáveis, mas o Senhor, Ele ama, Ele cuida, Ele tem o melhor, Ele tem uma história nova, Ele tem um processo novo. E eu, mais uma vez, eu falo assim, o nosso posicionamento não é um posicionamento de julgamento, mas de acolhimento. Você não, é aquela coisa, Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado, cada coisa tem seu lugar, né? Mas a gente precisa estar nesse lugar. Então, assim, para fechar, Leti, né, a gente falando sobre crise, que é um lugar de forja, você quer assim fechar com alguma palavra? Eu quero dizer para todos que estão nos assistindo, não perca a sua identidade na crise, se encontre na sua crise e entenda que se Deus está permitindo hoje você passar por um processo difícil, é porque é nessa área que Deus vai te usar lá na frente. Então, descanse o seu coração, viva o seu processo, viva o seu luto, seja lá em que área for. E eu aprendi... Se permita ser trabalhado pelo Senhor. Se é uma porta que se fechou, Deus tem uma porta maior. Se é um relacionamento que acabou, de repente Deus tem alguém melhor que vai te honrar e te amar. Então, assim, passe pelo seu processo entendendo que, mediante a tudo que você está passando, Deus está no controle. E é essa certeza que você tem que ter dentro da tábua do teu coração. Deus está no controle da minha e da sua vida. Deixa eu só finalizar com uma coisa que eu lembro que você falou, assim. Eu lembro da pergunta, mas Deus, eu estou passando por esse processo e eu estou ajudando mulheres que estão passando nesse processo. Como assim? Parece loucura, né? Porque, na verdade, ela estava vivendo o processo, ela não tinha vencido o processo. E já estava nesse lugar de bênção.
É isso que eu falo, é se posicionar como Sim. servo de Deus. Ele te usa de qualquer forma, né? Em qualquer momento. Se você estiver posicionado, é esse lugar, né, que o Senhor quer, de obediência. Davi foi muito isso, né? Sim, Ele, por mais que ele não tenha sido visto, depois ele foi exposto, foi sim. muito visto, ele estava ali tentando sempre, teve um escorregadinho, mas ele É. estava tentando sempre estar posicionado. E na caverna de Adulão fala É, muito sobre isso, né? é isso. Ele vai para Apesar lá da se caverna se esconder por causa de esconder. Saul, mas a Bíblia diz que 430 homens vai para lá procurar ele, Gente, endividados, em apertos e desgostosos, ou seja, alguém que precisava de ajuda ali, vulnerável, Deus levanta ele para dentro daqueles homens para ajudar. ajudar. E dali vem os 37 valentes Para de Davi. erguer, olha, para erguer um Um exército. exército. Então, se você está passando por uma situação complicada, eu quero te dizer, vou dizer com ousadia, você será levantado para erguer um exército. Então, se posicione no Senhor. É isso aí. Se posicione, porque mesmo na sua dor, você vai ser um canal de bênção. Não Eu seja sou. vítima, né? Não Não, seja não, vítima da dor, pelo não seja contrário. vítima. Né? Use o que você tem para servir o Senhor da melhor forma possível. E aí, quando essa história passar, você vai olhar para trás e falar: Uau, né? Que aconteceu com a minha vida? Sim, sim. Então é isso, quero agradecer, Letícia, mais uma vez. Gente, sempre muito precioso, né? Receber a palavra de Amém. Leti. Amém. E entender isso, que Deus está nos nossos processos, nas nossas crises. Gente, que delícia, Ele não abandonou a Não, gente. de Pode jeito estar nenhum. no vale da sombra da morte, eu estarei, né? Ele fala que estará conosco. E é isso. Obrigada, Leti. Nada, meu amor. Muito bom. Muito bom estar com vocês, gente. Vejam o próximo capítulo, temos convidadas aí novas.